se você olhar o passado, assim, os caras assumem umas responsas que, puta, cara, você não precisava ter assumido tanta responsabilidade assim só porque você é homem, porra. Exato. É um vacilão, na real. Meu pai sempre foi presente. E isso foi uma das coisas mais importantes pra mim. Eu quero que o Ben pense a mesma coisa. Que dentro do que eu podia fazer, eu fui um pai presente, que participei da formação dele da melhor forma e que ele pegue elementos meus. Salve, galera do Toda a Família Tem, o canal mais bacana da internet brasileira, mundial e, pelos relatos que a gente vem ouvindo, universal também. Sejam bem-vindos a mais um quadro do E Agora, José? Nos consoles, o Vini, eu, Leonardo Piamonte, com 2 convidados hoje, para um tema que eu acho que vai ser bem legal para vocês, que é o pai que eu tive e o pai que eu sou. Vamos ver como é que rolou essa recepção do que a gente pegou, né? E como é que a gente vai filtrar, sei lá, depurar, não sei, colocar a mais, tirar para devolver ou para dar continuidade a essa saga da paternidade. Então eu vou deixar eles se apresentarem aí. Manda ver, Marcos. Quem é você? Você é pai de quem? E o que você... Meu nome é Marcos. Assim, do seu pai, por exemplo. Do meu pai. Fala aí. Bom, começa com a sua apresentação. Meu nome é Marcos, eu sou pai da Manu, uma menina de 6 meses. E, bom, meu pai é um cara super curioso. Ele é um cara simples, de um coração gigante, mas uma pessoa muito complicada em alguns sentidos, assim, porque veio do interior do Ceará, sertão, cearense, fome, sede, essas coisas todas, estudou pouco. Então tem umas referências muito limitadas, assim, várias questões do dia a dia de hoje. E... enfim... a gente pode falar mais depois um pouco, mas... Começou muito na fogueira. É um cara que eu amo muito, é marceneiro, eu sou marceneiro por causa dele, e eu venho de uma família de marceneiro que ele seguiu também a profissão, então a gente tem uma ligação muito forte. Boa. Mas... Manu, é um cara 6 meses. 6 meses. Tá bom. Vamos ficar por aí com essa. Já a gente volta a ser pai. Fala aí, Henrique. Meu nome é Henrique, eu sou pai do Benjamin, 3 meses. O meu pai... Cara, meu pai ele gosta muito de falar, gosta muito de conversar, e eu tenho certeza que eu herdei totalmente isso dele. Vocês vão perceber. Mas falar de sentimentos com meu pai, eu acho que talvez seja um assunto interessante pra gente falar aqui. É complicado, porque ele quer falar, mas ele não sabe como. Se aproxima ali. Meu pai é um cara presente, sempre foi um cara presente. Eu sempre tenho lembranças da minha infância, meu pai junto. Meu pai sempre se preocupou muito com a gente estudar, aprender coisas novas, sermos curiosos e tal. Não posso reclamar de nada nesse sentido de presença do meu pai. Mas sabe daquele momento de ter alguma conversa mais difícil de alguma coisa? Tipo, sei lá, relacionamento, tô começando a gostar de uma menina, coisa assim. E problemas mais sérios, do tipo, eu tô brigando com essa mãe aqui, eu vejo eles brigando, mas não sei por quê, porque ele também não sabe explicar por quê, e aí fica aquela coisa. Mas enfim. Teu pai tá com, assim, estamos falando de que geração, assim, que idade? Que teu meu pai tem 70. 70. Meu pai tem 70 anos. E o teu, mano? O meu tem 70 e vai fazer 73. Tá. Pertinho. Gente nascida na década de 50, né? Isso, meu pai tem 52. E vocês estão com quantos, Marcos? Tá com 43. 43? 35. 35. Então é isso, né? Cara, 3 gerações aí. Qual fase que você tá agora, cara? Qual fase do videogame aí com a Manu? Com a Manu, a gente tá numa fase boa, na verdade. A gente teve esse salto dos 3 meses também, do 3 pro 4 meses, pro 4º mês ali. Manu é uma criança incrível, cara, porque ela dorme no quarto dela, num berço que eu fiz pra ela. Caramba, que legal. Isso aí é a raridade. Não é todo mundo. Desde os 20 dias de idade, assim. E assim que a pediatra liberou pra... né, tinha aquela coisa de acordar a cada 3 horas pra amamentar, crescimento, engorda, não sei o que e tal. Mas quando ela liberou, pode dormir. Ela dormiu a noite inteira. E foi assim até agora. Aí no período aí dos 3 meses, ela deu uma zoada. Acordava o tempo todo, e demorava pra dormir, e não sei o quê, mas sempre tudo no quarto dela. Ela se lidava ruim com essa coisa de, no comecinho lá de cama,
bercinho perto da cama, a gente também lidava mal, ela fazia um barulho, a gente acordava, logo botou ela no quarto dela. Passou 20 dias, voltou a dormir de novo e agora tá num período, tipo, acorda na primeira hora do sono, 3, 4 vezes, num pequeno pânico, assim, que tem que ir lá dar uma nanadinha e ela dorme de novo, já tá virando, então quando ela vira de bruço dorme melhor e tal, e a gente tá curtindo esse momento aí, desses 6 meses, dessas descobertas todas dela, vocalizando tudo, e já tá prestando atenção e gesticula junto, a gente tá ensinando uns gestinhos pra ela, ela aprende... E só presta atenção em só Ambrú. piora daqui vai aprendendo até que não dê. E você tá bem nessa fase, né? De 3 meses. É, né? tô bem no 3 meses. Ele tá naquele pico ali onde o sono dá aquela zoada, mais precisamente Nossa. há 2 semanas isso começou e pauleira. Passa, viu? Ah, tudo passa, assim. Só que eu não fui tão sortudo, né? Porque o Benjamin não dorme em bercinho. A gente tem aquele bercinho ali do lado da cama desde o dia 0 dele. Moisésinho ali. Parece um campo minado. Espinho total. Ele deitava, dava 2 minutos, começava a chorar, acordava. Tá na cama compartilhada com a gente. Sei. E estamos achando, assim, desse jeito ele tem dormido bem, a gente tem dormido bem também. E também a gente não tá se cobrando. Começo, assim, é o bebê dormir bem, a Bruna dormir bem, que Claro. é o que a gente mais Mas dá se uma preocupa tentada, cara. agora. Dá uma tentada, porque no comecinho também era assim, a gente É, tentava. então. Voltava pro colo e voltava pra cama, e uma hora ela ia, sabe assim? E uma hora ela foi. Eu acho que a gente tá nesse o momento que eu tô lá, é da Bru também ter confiança de fazer essas coisas, sabe? Claro. Porque é a Bru importante, também né? ficava bem preocupada, tipo, a gente tava naquela vibe de, tipo, ele deu uma engasgada, respirou direito, tipo, É foda, você cara. A gente levanta, acorda, fica alerta, assim, vidrado, assim. põe a mão pra ver se tá respirando. Então, E quando a gente- dorme, você acorda pra Exato, eu acho que a gente passou dessa tormenta do tipo, ele tá vivo? Estamos conseguindo manter o bebê vivo? E agora, tipo, pô, tá crescendo, 7,5 kg. Uau! Conversando pra caramba, super saudável, sabe? Agora a gente tá nesse momento de, beleza, vamos fazer umas coisas diferentes? Vamos começar a dar um pouquinho de independência pra ele? Tipo, a gente foi no pediatra hoje, o Fê falou lá, pô, o bebê tem que estar no chão. Sabe? Algumas coisas pra gente ir soltando mais ele do colo, essas coisas. A Bru ainda claro. tá muito protetora. Aí, minha mãe, não Ah, tem que como interessante, ser. velho. Que loucura. Tem como ser. Porque ouvindo vocês, claro, assim, interessante essa questão, né, de 2 pais novos, assim, 6 meses, 3 meses, é assim, né? Foi ontem. É muito recente, né? E o tempo passa meio diluído, 3 né? anos, né? Parece assim, muito, mas é pouco, mas ao mesmo tempo, caramba, cada dia foi intenso. Em vivência, eu te falo, eu tenho 3 anos já de Exato, paternidade. é, É assim, isso. é uma porque adolescente de muita 3 coisa. meses, né? Uma adolescente de 3 meses. Mas é muito louco ouvir vocês, cara, porque ao mesmo tempo que vocês estavam trazendo isso a respeito dos filhos de vocês, eu também tava pensando, assim, nos pais de vocês, né? E no meu pai também, sei lá, pensando na minha experiência também como pai. Não sei se era um papo, assim, tipo... Ah, pô, um salto de desenvolvimento e não sei o quê. Tipo, um glossário que é meio novo também. Totalmente. De acordou, treino, não sei o quê, ir junto. Você Esse tava assunto hoje no evoluiu pediatra, muito, você também foi numa consulta. Isso mudou, não é? Assim, tipo, vocês lembram dos seus pais? Meu assim, pai tipo, não- ninando Meu ali? pai não tava no meu parto. Ele tava numa antessala com meu irmão mais velho. Meu pai é a mesma coisa. Meu pai Minha não mãe tava. me Pô, teve... mas antigamente também era proibido, né? É. Tinha Minha mãe isso. me teve sozinho, meu pai ficava esperando a luz rosa ou azul acender lá na maternidade pra saber se era menino ou menina. É essa história que eles me contam. Tinha esse chá revelação instantânea? Era uma Seja- revelação ali na hora, ó, nasceu menino, Pós-revelação, nasceu menina. No meu caso, eles não souberam antes. Claro. Olha, não sabia dessa luz. Não, pra mim, assim, eu não tenho muita referência, eu tenho poucas lembranças de convívio com meu pai pequeno, assim, nem, imagina, a gente não lembra e tal, mas de relatos e tal. Ele era um cara muito pai de família presente, mas não pai de criança presente. Ele era o pai da casa, o Provedor, o assim? provedor, exato, achou a palavra que me falhou. Mas eu não tenho uma lembrança assim de me divertir com meu pai. Eu tenho algumas lembranças dele. Ele um dia trouxe um livro, uma cliente dele escreveu um livro, ele deu para ele um exemplar, e ele leu pra gente a primeira vez. Isso foi muito, para mim, foi tão marcante que foi tão único que foi muito marcante. Eu era muito pequenininho e lembro disso, assim, dele lendo esse livro, mas lembro dele levar a gente pra praia, mas nunca brincar com a gente na praia, nunca
pequenos momentos, assim, era uma coisa muito... Eram 3 irmãos muito jovens, quer dizer, muito pegadinho um no outro, 7, 9, 80, 81. Então a gente era muita gente, uma primanhada danada, e tenho poucas lembranças, assim, do meu pai cuidando da gente, né? De mim e dos meus irmãos, assim. Eu lembro dele presente como pai, como o provedor da casa, mas, não, assim, cuidando da gente, eu não tenho essa lembrança, assim. Mas depois de grande, obviamente que as lembranças começam a surgir mais e tal, mas sempre, eu como marceneiro com ele, sempre meio que um mestre instrutor. E aquele cara de cabelo curto e tal, católico, né? Coisa do ofício e tal. Caramba. Um pouco isso. Mas eu não tenho essa lembrança dele cuidando de mim, assim. Não. Mas lembrança dele cuidando de mim... É que o cuidado tem várias camadas, né? Tem isso também. Várias camadas. O cuidado, por exemplo, o cuidado que eu emprego como Benjamin... Eu não lembro do meu pai tendo comigo, do tipo, tá doente, você precisa de alguma coisa, essas coisas assim. Mãe. Era minha mãe. Mas o meu pai sempre foi presente, tipo, sair pra brincar, putz, ele me levava pra brincar no parque, pra brincar em clube, pra jogar bola, pra soltar pipa, essas coisas, levava eu e meu irmão. Então, assim, sempre, mas em casa, por mais que meus 2 pais trabalhassem, sempre tinha aquela hierarquia antiga de pai e mãe, né? Então, tipo, meu pai se preocupava com dinheiro, ele trampava, minha mãe sempre trabalhou, sempre. Com os 2 filhos, tipo, teve o tempo da licença maternidade e pau, bora trabalhar. Minha mãe nunca foi de ficar em casa, nunca gostou. Mas sempre tem aquela hierarquia. Minha mãe, por mais que os 2 trabalhassem, minha mãe cuidava da casa. Meu pai cuidava da grana, sabe? Aquela coisa tradicionalíssima. Exatamente, tradicionalíssima. Então, assim... Por que tu, assim, eu fico pensando assim, no teu caso, o que você se meteu nisso, assim? Digo, a gente tem um modelo dos nossos pais que, de repente, assim, tinham essa questão do provedor e tal. O que voz veio dentro de ti, Henrique? Como que chegou esse negócio na tua vida de falar, pô, não, eu vou me envolver aqui, vou ver como é que é essa parada, vou entrar na coisa. Eu acho que... Você lembra de algum momento que te deu um... Tá, ou foi uma coisa meio... Eu acho que isso foi me maturando na minha cabeça desde a relação com meus pais, porque assim, eu ficava muito tempo com a minha mãe, porque minha mãe tinha horários flexíveis, ela é psicóloga, então ela fazia o horário dela, né? Com os pacientes dela e por aí vai, então ela organizava a agenda dela para ter um tempo com a gente, buscar no colégio, tá na hora do almoço, aí ela trabalhava à tarde, ficava eu e meu irmão. Meu pai sempre trabalhou em banco, então também assim, é meio foda, tipo... Desculpa aí, não? Português erudito? Desculpa falar banco. Exatamente. Meu pai trabalhava em banco, rotina de banco extremamente estressante. Meu pai se aposentou faz muito tempo. Então, assim, eu olhava essas coisas e eu ficava pensando, tipo, minha mãe ficava pistola com meu pai, aí ela reclamava de mim pro meu pai, sabe? E aí até uma hora que depois de muito tempo ouvindo... E isso afetou muito a relação minha com meu pai. E eu fui só com terapia descobrir que, tipo, eu tinha uns arranca-rabo com meu pai de questões que não eram minhas. Com meu pai, que eram da minha mãe. Então, tipo, quando essas coisas... Em família, a gente briga muitas brigas dos outros. Exatamente. A maior parte das brigas são dos seus familiares, não as suas. Às vezes, a própria definição de família é o trauma compartilhado. Exato. É o problema que todos nós temos. Assim, então, eu acho que quando eu comecei a perceber essas coisas, ou quando eu internalizava essas coisas, eu falei, bom, beleza, quando eu for pai, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque eu não quero jogar esse fardo nas costas do meu filho. Mas isso veio antes de você ser pai? Veio. É que eu fiz terapia cedo. Relativamente cedo, sei lá, com 20 e poucos anos, 22 anos. Mas porque minha mãe é terapeuta. Então eu sempre tive o exemplo. Mas você podia trabalhar num banco referência. também. Nossa, pelo amor de Deus. Assim, eu não quero... É o famoso que minha mãe fala... Marceneiro, filho de marceneiro. Não vou cuspir pra cima, assim, mas sempre que eu precisar... Se eu puder optar, não é uma rotina que eu quero, porque eu vi o quanto meu pai sofria. A jornada de trabalho, teoricamente, é mais curta, mas o nível de estresse... É altíssimo. É um nível de estresse que meu pai se aposentou e ele não quis fazer mais nada. Tipo... Mais nada. Ele poderia, sabe, fazer uma marcenaria pro hobby. Pô, maravilhoso. Coisas pra ocupar a cabeça, mas ele se estressou tanto que ele se aposentou. E aí ele fica disponível pra família. Levar minha mãe onde ela quiser. Se eu precisar de alguma coisa, ele tá disponível. Agora que o Benjamin nasceu, meu Deus, se eu fizer assim, meu pai tá em casa na hora. Plau! Então, tipo, meu pai sempre foi presente. A presença que ele tinha como pai... Demais. Demais. Ele sempre... como é que você tá? Você precisa de alguma coisa? Por aí vai. Mas ele não fala... esse
tô aqui, você precisa de alguma coisa, é tipo, ele chega perto. Meu pai tem problema auditivo, tipo, tem praticamente surdo, assim. Um ouvido ele não ouve e o outro é muito comprometido. Então, tipo, é difícil também o diálogo com meu pai. Não porque ele não sabe conversar. Por dificuldade mesmo, ele fica impaciente que ele não consegue te ouvir, sabe? Mas assim, ele sempre tá presente. Você precisa de alguma coisa, você pede pra ele, ele vai lá e faz. Se a Bruna precisa de alguma coisa, em algum horário do dia, meu pai tá lá em 15 minutos. Olha só. Então é esse tipo, são essas nuances, assim. Eu vou te perguntar um pouquinho mais disso, mas eu fiquei curioso, assim. Pra ti foi o quê? Uma voz, assim, que veio... Tipo, uma reflexão, assim, puta, quando eu for pai, eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso. Como é que você teve essa quebra aí? É um pouco disso, são experiências distintas, mas assim, é um pouco disso. Na verdade, eu comecei a questionar muitas coisas na minha família muito cedo. São católicos muito... Eu fui católico com eles, de ser coroinha, tocar instrumentista na missa de domingo. E muito cedo eu comecei a questionar tudo isso, que me levou a sair de casa aos 18 anos, assim, de romper com a família meio cedo, assim, romper fisicamente, né? Emocionalmente só cresceu depois que eu saí de casa. Então, a partir daí eu comecei a questionar muita coisa, né? E uma das coisas que eu sempre, de muito cedo, comecei a questionar foi a questão da masculinidade, do exemplo que eu tinha do meu... Porque era isso, meu pai também era um cara carinhoso, meu pai teve muito... Eu lembro do meu pai me afagando, me recebendo no colo, mas sempre dentro do cabresto dele, sempre dentro do conservadorismo radical, católico, de pouca educação e pouco lapidado, então era tudo muito duro. Mas eu lembro, tenho grandes momentos, meu pai ensinando a andar de bicicleta e tal, e comemorando quando eu andei de bicicleta. Depois eu andava de bicicleta sozinho, ele nunca mais andou de bicicleta comigo, ele me ensinou e foi embora. Então, desde muito cedo eu questiono muitas coisas dessas referências que eu tive dentro de casa, não só do meu pai, quanto da minha mãe também. Então, por exemplo, logo que eu botei na cabeça que eu queria ser pai... E foi cedo, porque eu sempre gostei de criança, sempre tive muitos amigos com filhos e tal, é uma coisa que eu acho que vale a pena, sempre valeu a pena pensar sobre isso, é que eu ia ser pai de uma menina. Eu queria passar por essa experiência de ser pai de uma menina, para justamente aprender com ela a ser um homem melhor, talvez. Era uma fantasia que eu tinha, uma coisa que eu tinha. Acabou sendo uma menina. Você espera ainda que ela te ensine a ser um homem melhor? Eu espero. Eu espero que eu consiga ser ao lado dela um homem melhor. Legal. Mas... Eu te pergunto, assim, só por uma questão de que é muito louco, às vezes, a gente bota nos filhos umas responsabilidades. Já começa a expectativa eu quero que lá em você cima me no faça começo, um bom né? pai, que você... Não, Agora, até... a gente se fazer um bom homem do lado de uma filha, Isso. eu acho isso muito formador para os dois, inclusive. Claro. Não, eu me corrigi porque a gente já teve Claro. até essa conversa uma vez e... não é botar a expectativa nela, uma responsabilidade nela, mas ela sendo uma mulher do meu lado, junto com a minha esposa, a mãe dela, que é uma mulher maravilhosa e generosa e tudo mais, esse aprendizado ser algo meu, Sim. assim, ao lado dela. Você né? vai pegar umas coisas diferentes, né? Hã? Vai pegar e pensar umas coisas diferentes, né? Assim, por exemplo, uma coisa que foi uma coisa que eu batalhei lá muito em casa em relação ao nome que a Manu ia ter, por exemplo. E eu dentro desse meu questionamento sobre a masculinidade, como o patriarcado dificulta a vida de muita gente, até do próprio homem. Hoje em dia, se você olhar o passado, assim, os caras assumem umas responsas que, puta, cara, você não precisava ter assumido tantas responsabilidades assim, só porque você é homem, porra. Exato. É um vacilão, na real. Enfim. E eu queria muito que o nome dela fosse um nome não binário, por exemplo. Porque dentro de tudo que eu tenho acompanhado, as pessoas que acabam optando por uma questão... optando ou se descobrindo ou querendo mudar de nome por conta do sexo, que se descobriu e tudo mais, eu falei assim, putz, eu não quero que ela pense sobre esse problema, eu quero ser generoso com ela e quando ela perceber, isso não precisa ser dito, isso não vai ser falado exatamente dessa forma, mas eu imagino que em algum momento ela vai sendo mulher ou não, sendo um homem trans ou uma pessoa assexual, que ter pensado nisso foi uma evolução dentro do convívio com família. Não exatamente porque uma questão minha, uma questão dela, mas que foi uma coisa que a gente resolveu ali. Tipo, ela não vai ter um nome
dentro da gente aqui, ela não vai ter um nome feminino, ela vai ter um nome. O nome pode ser qualquer um, entendeu? E a gente acabou optando por Manu, porque é um apelido não binário. Vocês Assim. pensaram bem na frente aí. Caraca, Uma coisa assim, tipo... assim, interessantíssimo. Sim. Mas você tocou num ponto que eu fiquei curioso de saber de vocês, porque vocês vêm de pais que vocês falaram, assim, um pai provedor, um pai Sim. que trabalhava, que estava aí junto, o que já é um grande privilégio, na real. Sim. Claro. Mas que era um pai, assim, de te ensino a andar de bicicleta, mas não vou contigo andar de bicicleta. Assim, esse é o meu rolê. Meu lance é trabalhar, vamos pra praia, beleza, isso mesmo. E vocês, cara, vocês têm conseguido equilibrar essa parte que é o pai provedor? Que vocês são com esse... Como é que vocês, né, equilibram esse pai provedor com esse pai presente? Cara, é uma coisa ou a outra? Ou dá pra ser e a outra? E com certeza dá, mas eu acho que agora é cedo. Pra mim, eu acho difícil ainda pra pensar nisso, como equilibrar e como eu tô fazendo, porque minha esposa tá em licença maternidade, 6 meses. Eu voltei a trabalhar. Eu sou um sortudo, eu tive 2 meses de licença paternidade. Porra, poucos caras têm isso. Poucos caras têm isso. E a gente tá num momento que, tipo, a gente tá nessa divisão meio clássica, que eu tô trabalhando, provendo, e a Bru tá 100% exclusiva pro Benjamin. Mas no sentido de provedor, ela também tem sido provedor. O salário dela não parou. Não parou. Entrada Eu tô falando na questão prática do dia a dia, sabe? Quem sai pra trabalhar. Quem sai pra trabalhar. Isso, quem sai pra trabalhar. Foi o que você falou da sua mãe, que a sua mãe trabalhava. Ela trabalhava 2 vezes. Trabalhava 2 vezes. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso eu vou ter que lapidar melhor quando a licença maternidade acabar e a gente for para uma vida real, não real, mas para a vida prática, dividir os dois, todas as responsabilidades daqui para frente, sabe? Sim. Porque agora o que tá acontecendo? Eu tô tentando o máximo possível pegar outras coisas para fazer, tipo cuidar da casa, cuidar de fazer comida e por aí vai, pra ter o tempo livre, mas ela também quer fazer coisas. Claro. Porque, pô, pra mãe, por mais que seja maravilhoso esse tempo com o filho, é totalmente Começa uma monotemática. Começa Tipo, ela uma ela quer voltar a treinar. E esse é um maravilhoso bem entre aspas, assim. Porque é um maravilhoso com vários tons. com vários tons, exatamente. Porque é importantíssimo pra educação, pro desenvolvimento do bebê, essa presença, ela tá lá fazendo tudo isso. Mas pra ela, pô, é muito difícil. Então, assim, às vezes ela fala, não, fica com ele aí que eu vou cozinhar. Sabe? Tipo, não, eu quero fazer um negócio diferente. Então, assim, a gente ainda tá nesse ajuste, né? Eu, obviamente, procuro ter o meu tempo com ele, dou banho, o banho é meu. De manhã, tento ficar com ele. Quando eu tô disponível, fazer tudo que for possível pra trocar fralda, essas coisas todas. Mas é difícil, porque é uma balança que você não equilibra, né? Mas é louco, né? Porque tem um modelo pré-estabelecido que você acaba ocupando, que já tá lá, né? Já, assim, tipo, uma cadeira que já existe. Vocês sentam nessa cadeira como casal pra dali começar a pensar em novas formas de fazer a coisa. E essa cadeira é mais fácil de sentar, né? Claro, porque já tá você lá, vê todo já mundo foi- sentando do mesmo já jeito. foi talhada, já foi, Exato. já foi lixada. Isso Tá durante prontinha. milênios, essa cadeira de pai trabalha, mãe. Olha, deixa em eu contar casa. um exemplo rápido. Vai. Eu tava num evento de família esse final de semana e olha a loucura. Eu me senti assim, nossa, caraca, eu sou um baita pai. o pai. Mas eu tô fazendo o arroz com feijão. Mas assim, primeira pergunta, aí, Henrique, tá dormindo? Cara, agora eu tô dormindo um pouco mais porque eu voltei a trabalhar, a Bru tá de licença, então as trocas da madrugada ela me liberou. Ela falou, não, amor, eu troco a fralda dele aqui, eu vou ter que acordar pra dar de mamar, você dorme porque você vai trabalhar. Quando eu tava de licença era padrão, os dois acordavam, eu trocava ele, a Bru dava uma respirada, porque ela precisa dar um mínimo de... Vamos lá, vamos mamar. Sim. E aí eu falei isso e tal, falou, nossa, aí os caras, não dá, eu não consegui fazer isso não. Na primeira semana eu tava batendo a cabeça do bebê no batente da porta, falei pra minha esposa, não, toca você, senão eu vou matar essa criança. Eu fiquei pensando assim... A preguiça de aprender, né? Exato. Foda. Aí eu olhei e falei assim, caraca, eu sou tão fora da curva porque eu quero fazer o básico. E eu contei esse exemplo pra Bruna, ela só regalou o olho, assim. Um outro evento também, a gente foi visitar um amigo lá, um casal de amigos e tal. E eu perguntei, você tá acordando de madrugada? Não. Ela tá tocando. Eu não tenho muito o que fazer essa hora, então eu nem acordo. Porra.
Então, tipo... E a coisa converge, né? Essa é a cadeira fácil de sentar. Assim, tá tudo... Assim, tem seta apontando pra cadeira. A cadeira tá com os Letreiro luminários. piscando. Clique, aqui, senta aqui. É. Mas isso me chama atenção, assim, porque era essa pergunta mais ou menos que eu fico vendo homens como você e falo, o que deu nesse cara, sabe? Por quê? Qual que foi a chave? Será que qualquer cara com a estimulação certa, com a dúvida certa, com a pulga atrás da orelha, faria isso? Digo, de repente os manos que vocês conhecem, os caras que você conhece, de repente, será que qualquer um, ou será que... O que tem, Marcos? amigos muito próximos de mim que não fazem isso. Mas o que falta aí? Contexto. Falta estimulação? Amigos, não, pessoas que eu conheço. Falta... O que é? A parceira também. Você acha que é um convite feminino? Cara, de eu repente, acho que é mais profundo. Eu acho que é anterior a tudo isso. Também. Assim. Primeiro eu acho que é uma tudo questão de isso. educação. É uma questão política, econômica, Total. que enquadra a gente num lugar onde... Conforto puro. Conforto puro. Porque vocês estão ligados, né? Que vocês estão lutando contra um esquema milenar. Né? A gente está lutando contra o com a esquema forma milenar. como a própria humanidade se organizou. A geração dos nossos pais já foi assim. Então, não é que a gente está aprendendo. Foi ontem. Talvez a gente faça parte de uma geração um pouquinho anterior, já uma molecada ali atrás começou um pouco antes a desenhar um pouco. Mas a gente acho que faz parte de uma geração aí que está começando a lutar contra esse sistema, assim. É bem novo é muito assim, meu pai era marceneiro, né? Não é mais marceneiro, já se aposentou e tal, tá velhinho, tá cansado, teve uns AVCs e parou, decidiu ficar em casa e tal, para ele é melhor. Mas ele tinha uma realidade, inclusive, um pouco melhor do que a minha, porque a minha mãe era dona de casa. E a oficina dele, praticamente todas as situações em que a gente viveu, era praticamente dentro de casa, assim, era um galpão no fundo da casa, ao lado da casa e tal. Era completamente da realidade que eu tenho, assim. Eu consegui, como marceneiro, me organizar, fiquei 3 meses em casa. E hoje em dia, eu tenho uma semi-licença, que eu fico de manhã em casa, na nossa dinâmica, somos 2 autônomos, ela é paisagista, o marceneiro, ela é o escritório dela em casa, o meu galpão é a 300 metros da minha casa. A gente tem essa facilidade de sempre almoçar em casa, a gente sempre se juntava em casa para comer, eu sempre cozinhando e tal. E hoje em dia a realidade é que eu fico amanhã em casa, raramente eu saio, às vezes tem uma instalação, um atendimento a um cliente, ou compra de material que eu preciso sair cedo de casa para resolver isso. A gente se organiza, mas em geral eu estou em casa até 2 da tarde. Eu levanto, dou a primeira assistência na neném 6h30 da manhã, 7, ela vem depois, aí eu já faço um café porque eu sempre acordei cedo também e tal. Então a gente tem uma dinâmica ali muito... Tá num ritmo aí. Num ritmo super prático, assim, e tudo mais. Mas assim, meu pai não conseguia fazer isso dentro desse padrão que ele tinha. Ele trabalhava em casa. Entendeu? Ele nunca me levou na escola, ou foi me buscar na escola, entendeu? E ele trabalhava em casa. Então... Mas de repente é bem isso, né? De repente, sim, a cadeira continua lá, não é? Mas de repente a galera começou a ver, pô, dá pra sentar nessa muretinha aqui, que ainda não é bem uma cadeira. Senta no braço da cadeira. Mas você senta no... É diferente. Isso, eu acho que é o braço da cadeira, o braço cara. Da cadeira. Que ainda você tem a cadeira. A cadeira tá lá. Você fica brincando ali de sentar, mas não, peraí, não posso. As pessoas te colocam nessa cadeira. Não, e todo mundo te coloca nessa cadeira. E é uma coisa que eu acho que... Não sei, você falou em um convite feminino que vem assim, tipo, mano, se liga assim, sabe? Não é... Mas isso é uma coisa que, assim, as nossas mães, nossos pais, os nossos vizinhos, vizinhas, estão te falando, mano, o que você tá fazendo, cara? Por que você tá fazendo isso? Tipo, quando eu falei com esse cara e perguntei, sabe quando você fala... Qual o seu problema, né? Não, morreu o assunto, porque não tinha mais o que falar. Porque na hora que o cara virou... Porque tinha um monte de coisa pra falar, tipo, que a gente tá conversando aqui. Mas na hora que ele virou e falou assim... Aquele silêncio. Não, cara, eu durmo. Aí eu... Mas isso me leva a te perguntar outra coisa, então, Henrique. Porque pra mim um dos subprodutos, digamos, vou falar subproduto assim meio contaminado, digamos, desse movimento de sentar no braço da cadeira e não na cadeira, é que a gente fica um pouquinho mais alto na nossa percepção, cara, assim, tipo, rola uma vaidade, assim, do papai legal, né, não sei. Lógico que rola. Você vai, assim, eu lembro, cara, eu tenho 3 filhos, uma cachorra, e eu saía às vezes assim, tipo, com a molecada, um pequenininho de bicicleta e a cachorra, e eu ia comprar alguma coisa aí na lojinha, na mercearia. Aquilo era o kit, assim... Não, claro, eu sabia disso. Mas a galera falou, nossa, pô, cara, que loucura, nossa. E você sai assim com eles? Sim, mano.
Mas a vaidade era uma coisa que vinha Sim. e você tinha que ter uma consciência, um filtro ali. Acontece com vocês isso, cara? Acontece um pouco, sim. Agora, eu sou um cara muito tímido, né? Em geral, eu consigo me abrir facilmente quando as pessoas ganham minha confiança. Mas eu sou muito tímido, não sou de olhar para as pessoas na rua e tudo mais. Então, e com essa coisa da paternidade e essa expectativa que às vezes rola do paizão, olha lá o paizão passando, a neném na sling, dormindo, fazendo feira. Pô, mas eu sempre fiz a feira, entendeu? Vou deixar de fazer porque eu tô com a minha filha, minha mulher tá em casa trabalhando. Que era isso, essa dinâmica da manhã, para ela poder voltar a trabalhar. Então, eu fico de manhã, ela fica à tarde. E, pô, então eu vou fazer a feira, eu vou com a neném. E aí, bicho, eu vou passando com a cabeça baixa, assim... Quase envergonhado, Quase né? envergonhado, cara? Que porque, loucura cara, isso. todo mundo olha, e aí, não sei o quê, e você sente um clima em volta que, Uma obviamente, celebração, né? Uma que coisa... ali internamente o seu ego fica massageado, do Massageadíssimo. tipo, puto, o cara tá tirando uma onda com essa Estourando. neném aí, tirando o sono, tá no sling, dormindo no meio da feira, o que esse cara tá fazendo? Trouxe pra não fazer fila. Ex- Eu ouvi essa, velho. Eu ouvi essa no shopping, cara. É capaz. E eu não, às vezes já aconteceu comigo, mas eu falei, não, ela tá bem aqui, tá tudo bem. Pode, fica na fila aí. Eu não, A tiazinha não que vem precisa. dar, não, isso aí não pode. Isso aí machuca a criança. Mas como que você lida aí com essa vaidade? Como que você coloca esse filtro? Porque, na verdade, é meio bosta, né? Essa vaidade, assim. É super. Então, assim, mas é isso, me envergonha. Eu fico um pouco envergonhado até. Então, eu tento não olhar para as pessoas, eu tento não ver essas reações em volta de mim, assim. Essas expectativas ou dedos apontados e tal. Então, eu vou na minha, eu sempre fui um cara meio assim, né? Essa coisa de sair, cara todo tatuado, barbado e tal. Você tem esse filtro um pouco, às vezes, um domo protetor, às vezes as pessoas não aí chegam você muito bota um bebê perto. no sling e você Aí pronto, dá o cara tilt já- na Galera, exatamente. Já galera dá buga. tilt. Mas é isso, mas rola, lógico que rola. Eu quero também parecer o cara que eu tô fazendo diferente do tiozão que tá jogando dama aposentado, que me olha e que eu vejo, assim. Já vi até uma risadinha, que eu não sei exatamente por que era, se era porque eu era o pai que tava cuidando do neném, ou porque tinha um neném bonitinho ali em cima, não sei, mas você olha ali pro tiozão e obviamente que você tem aquela sensação de que, puta, eu tô fazendo direito, vai, porque de alguma forma... Mexeu ali, né? ou tô servindo de exemplo pro cara que acha que eu sou um ridículo, e isso é bom, massageia o meu ego, ou uma mãe amiga do bairro que não conseguiu ter isso com o próprio marido, mas olha assim, puta, o cara tá fazendo direitinho tudo aquilo que eu não tive e tal. Fora a Manu, né? Que tá com seu pai na feira. Que tá bem, que tá Que é bem. no Fora final das isso. Escolher contas é fruta isso, do melhor né? jeito possível, vai fazer decidir. Mas é louco, né? Porque, Esse assim, negócio Mas é muito louco, cara. tem é um uma sentimento celebração da estranho. mediocridade e tem uma Tem. pirotecnia, assim, Tem. que você fala assim, cara, não sei, da outra vez uma pessoa falou assim, o melhor pai de hoje é uma mãe comum. Exato. Assim, De, sei lá, 100 anos assim, atrás. o pai Bem mais, assim, uma milênios mãe, atrás. assim, aí É a mãe trivial. é complicado, né? É. Para você dar o exemplo aí de situações com outras pessoas, recentemente também a gente passou por uma situação, a gente estava no almoço na casa de uma amiga que é super descolada, também teve um pai super presente, teve uma época que eu acho que ele parou de trabalhar só para cuidar da filha, porque ela estava trabalhando muito, era produtora, então tinha que ficar muito tempo ausente. Não tem uma história assim, é uma amiga recente, mas enfim. Ela tinha uma pessoa de boas referências masculinas, assim, né, em volta dela e tal. Mas aí estava uma situação, a gente estava almoçando, a Bel parou para dar de mamar e a gente está fazendo uma reintrodução, uma relactação, assim, ela tá com dificuldade de produzir leite, então tem um momentinho da sonda que a gente faz uma fórmula e completa ali do lado, mas às vezes o leite chega e vai. Aí uma hora eu acho que vai precisar da formulazinha e tal. Aí a gente estava conversando, eu, dá licença, levantei para preparar a fórmula, já sabia onde estava, peguei na mochila, abri, não sei o quê, e essa amiga observou ali, eu preparei tudo, entreguei para ela, voltei para... Você é um super pai, hein, meu? Falei, não, cara, eu tô fazendo o mínimo, que é deixar minha mulher confortável enquanto... Básica divisão Pra da ser tarefa, super pai, assim. eu acho que precisa de muito mais do que isso, assim. É. Eu acho que eu tô sendo um pai. Eu acho que eu tô tentando ser o pai mais completo possível no trato e nas funções que a minha mulher também tem. Aquilo que eu não posso dar, que é o peito, eu vou tentar fazer de outra forma. Mas o resto,
acho que tem que ser igual, cara. Ou o cuidado, o que a não dá pra dedicação. fazer, não faz e faz as outras coisas que são possíveis de ser feitas. Exato. O que vocês esperam, cara? Porque, tipo, ouvindo vocês, a lembrança dos pais de vocês... Eu ouço isso muito, assim... Eu trabalho com homens, sei lá, faz muitos anos. Eu tive a oportunidade de conversar com muita gente, assim, e... Eu ouço muito esse relato de meu pai era tal, meu pai não sei o quê. Mas aí veio um porém. Tem um aí porém. veio... Mas... Que a gente tem, lógico, porque são relações familiares. Ah, Aí eu fico pensando assim, você pensa assim no Ben, assim... O que você espera que ele lembre disso tudo? Como você imagina essa questão, assim, de ele... Daqui a 2054, quando ele estiver num podcast aí de qualquer coisa... Pô, quando meu ele pai estiver fazendo era... o podcast dele. Eu acho que... Eu quero que ele... Assim, guardadas as devidas proporções, eu não posso falar que meu pai sempre foi presente. E isso foi uma das coisas mais importantes pra mim. Uhum. Eu quero que o Ben pense a mesma coisa. Que dentro do que eu podia fazer, eu fui um pai presente, que participei da formação dele da melhor forma e que ele pegue elementos meus. Bons valores. Bons valores. Porque assim, não vai dar pra fazer tudo. Esse mas que eu tinha com meu pai, eu parei de ter. Uhum. Porque, tipo, meu pai fez um monte de coisa que ele podia fazer no limite dele. Ele foi super É bem. importante também a gente entender a realidade do qual se vivia aquilo, a realidade do mundo. E eu penso assim que meus que ainda pais, né? meus pais eram super avançados pra época nesse sentido. Desde meu pai me preocupar, fazer curso de inglês desde cedo, até o acesso a esse curso de inglês, pô. Isso já é um nível sofisticado da coisa, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que é isso, porque não vai dar pra fazer tudo. A gente se cobra muito de fazer coisas bem pra caramba, resolver, ser melhor, ser o super pai, por aí vai. Mas eu acho que, assim, eu fico satisfeito com a herança, com o legado do meu pai, dele ser um cara presente. O cuidado dele era diferente do cuidado que eu tenho com meu filho. Beleza, porque eu aprendi essas diferenças e vou fazer essas diferenças. Mas eu acho que é isso que eu quero que ele lembre. Até porque essa noção de tudo é uma noção muito ilusória, né? Totalmente, Tudo... totalmente Sabe, utópica. A galera fala assim, indica um filme de paternidade, assim. Eu acho que fica esperando que eu venha com uma recomendação de cinema iraniano, sei lá. Mas pra mim um dos grandes filmes de paternidade é Nemo, cara. Assim, Nemo é Procurando Nemo, Gênio. sabe? Que o filho se perde e aí ele tá desesperadão, assim, pô, meu filho, e ele encontra a peixinha, né? A Dory. Fala, o que é, cara? Porra, perdi meu filho e eu prometi pra ele que nada iria acontecer com ele. Ela fala, nossa, que promessa bizarra. Que responsa, né? Pô, como é que tu promete um negócio desse? Se você prometer que nada vai acontecer com ele, nada vai acontecer com ele. Isso é muito louco. Mas eu acho que você falou tudo e você complementou muito bem. Eu queria te ouvir nisso porque foram homens da época, né? Foram homens do seu tempo, assim. Claro. Teu pai foi pai dentro dos limites do que se permitia. Não dá pra demonizar. Da paternidade, assim. De forma Assim, a alguma. cadeira, vamos voltar à questão da cadeira. A cadeira era um banquinho onde você sentava bem rígido e você não tinha muita... Claro. Hoje você tem uma namoradeira. Uma poltroninha ali. Você que é marceneiro, qual que é? Assim, você tem mais uma, né? Hoje você tem mais possibilidades. Sim. Eu quero dizer, você... Cadeirinha de balanço, vai. Uma cadeirinha de balanço. Você alargou um pouco as suas possibilidades e você tá ocupando elas. O nível de acesso, E você também. O nível de acesso que a gente tem pra fazer as coisas que a gente tá fazendo hoje é muito, muito mais sofisticado. Eu pego o exemplo da minha esposa. As amigas dela que têm filho, que tiveram filho antes dela, quando foram visitá-la, ela estava ensinando coisas. Porque ela fez um curso de sono, fez um curso de maternidade, eu fiz um curso de paternidade, a gente teve acesso a isso, aquilo, a gente se interessou e fomos atrás. Então também, quando eu falei do exemplo, a parceira também faz sentido, porque a Bruna é uma pessoa que ela não ia aceitar menos do que eu estou entregando como parceiro. Claro. Então, eu optei por passar a minha vida com ela, ter esse relacionamento com ela, sabendo também do nível de exigência dela e os padrões dela, vamos dizer assim. E eu estava E que disposto bom, a ser né? essa pessoa. Tipo, teu desenvolvimento pessoal Exato. depois disso. Então, por isso que eu acho, é o contexto inteiro. Então, assim, e como a gente tem todo esse acesso, por que eu acho que eu consigo fazer essas coisas? Porque o meu pai, dentro do banquinho dele, sempre falava, filho, você precisa aprender coisas novas, você precisa estudar. As coisas que você está fazendo, o que você quer fazer, pesquisa mais sobre. Meu pai comprava a enciclopédia Larousse na Folha, sabe? Então tem todos os fascículos lá em casa que ele se orgulha que ele comprou pra gente. Claro. Então eu acho que esse é o tipo de coisa que me deu fundamento pra fazer o que eu tô fazendo hoje. Ok.
As possibilidades são mais, né, hoje. Assim, eu acho que assim, a gente tá falando de uma realidade também, mas que também tá muito limitada a um grande domo, uma grande bolha do qual a gente vive, classe média, sobretudo em São Paulo e Com tudo todo mais. o nível não de sei o quê. acesso que a gente tem, exato. Possivelmente esse banquinho, né, em contrapartida da nossa cadeira de balanço, ou a cadeira que a gente até condições de escolher na vitrine qual cadeira que a gente vai comprar. É uma ou poltrona ter, retrátil, né? poltroninha retrátil e tal. A cadeira do papai. Tem não vamos muita falar isso gente pra- ainda com banquinhos por aí, né? Que assim, sem acesso à informação, ou até Grande acesso à maioria, informação, mas as referências são ruins e tal. Tem Então, gente que tá em pé, cara. A gente, bom tem lembrar gente sempre que só tá apoiado numa coluninha de são toco, 6 milhões assim. de brasileiros sem o pai no RG. Escorado, Exato. assim, Então isso ainda é uma dificuldade muito grande. Então a gente é bem privilegiado. Eu, diferente de você, eu tive que correr atrás, até porque foi uma escolha sair de casa tão cedo, então as minhas referências ficaram muito... Elas foram ficando para trás, assim, e eu tive que desencavar algumas coisas e construir algumas coisas dentro de mim mesmo, assim, para optar a chegar nesse lugar, assim, de pai e tal. Mas uma coisa que outro dia eu estava refletindo, assim, que eu acho que é importante passar para frente, né? Não como uma regra, porque eu acho que tudo que é, né, imposto é ruim, mas é como uma referência, assim. É que a gente... Eu acho que a questão de gênero, sobretudo, é uma coisa que eu vejo bastante. Assim, o gênero tá para botar as pessoas no lugar, né? O homem vai faz isso, a mulher faz aquilo, aí daqui a pouco vem um cara que tá no meio do caminho, então ele vira aquele cara ali. Depois vem aquela pessoa ali que já não é mais nenhum nem outro, então a gente põe ali e você fica criando gêneros para enquadrar as pessoas, para dizer o que elas são capazes ou não de fazer, o que é horrível, porque todo mundo é capaz de fazer tudo. O pai e a mãe, para mim, eu acho que assim, a minha referência que eu quero ter, que a Manu tenha de pai, não seja o homem da família que trouxe as coisas masculinas ou que ocupou aquele lugar de pai clássico. Assim. Eu estou tentando trabalhar na minha cabeça que a figura de pai e mãe nada mais é do que um nome que a pessoa tem para ser identificada dentro da casa. Uhum. Como o cachorro, tem o cachorro, tem o papel, papagaio, né? tem a panela, tem o papel, tem o lápis, tem o pai, tem a mãe. Até porque a gente tá cheio de famílias homoafetivas em que não tem pai. E não tem pai, não tem mãe. Tal, exato. Então essas referências todas, pelo menos dentro dessa nossa grande bolha, que eu acho legal porque estão se expandindo. Eu tenho referências de comunidades. Vim de uma comunidade no Rio de Janeiro. E que nessa comunidade também já tem famílias homoafetivas super bem recebidas. E acho que, inclusive, nesses lugares, acho que essas bolhas estão explodindo muito mais rápido do que dessas cidades conservadoras que a gente zona de vive. conforto precisa, que tem, né? Nessas Faria Limas. Precisa se apoiar em alguma coisa. Nessas Faria Limas do Brasil, por aí, entendeu? Total. Nessas comunidades tá andando muito mais rápido. Mas eu acho que a referência que eu quero ter, que a Manu fique, assim, de mim, é que eu não seja o homem da família, mas que o pai é simplesmente um nome que eu recebo para diferenciar da mãe, como o cachorro é diferente do papagaio, Do gato, entendeu? tá. Do gato. O cuidador masculino. É o cuidador masculino, exato, mas não que ela tenha aquela coisa, tipo, meu pai só é assim porque ele é o pai. Não, é pai porque esse é o nome que eu tenho, entendeu? Muito louco isso pensar, porque eu sempre fico, quando você conversa com pais, por exemplo, mais de, sei lá, nossos pais, de repente, às vezes, eu já tive a oportunidade de ter rodas de conversa com avós, por exemplo, avós. E o avô, ele ocupa um lugar muito curioso, tava te ouvindo assim. Que ele vai falar do filho dele, é uma distância, né? Tipo, é o que eu chamo a síndrome do avô, né? Que ele faz com o neto aquilo que ele não fez com o filho, né? E você vê uns avós que eram rígidos e fortes e não sei o quê, de cavalinho ali, andando pra lá e pra cá. O neto faz o que quiser. Derretendo, assim, e o moleque senta em cima, literalmente. Literalmente. É muito louco, né? Com uma paternidade. Isso, quando eu brinco que é uma síndrome, eu digo que é porque, assim, a gente tem uma função antes de uma relação. A minha função como pai me impedia fazer coisas. Agora como avô não, eu tô livre. Agora como avô, foda-se a função e eu posso meter o louco e ter uma relação pela primeira vez na minha vida. Aí eu fico pensando assim, no revolucionário que é a gente construir relações para lá das funções, que é o que você tá trazendo. E fico pensando assim, esse é o legado então, Henrique, assim, de repente, não meu pai como função, mas meu pai como relação? Eu acho que é isso. Eu tinha um pouco disso com meu pai.
E eu gostava muito disso. Mas tinha um limite dele. Exato. E esse limite eu queria mais. E aí, o que eu quero mais, eu vou entregar mais agora. Eu até fico pensando que Pode ser alguns que não seja. limites... Mas eu tô achando pra caramba que é, sabe? Mas esse é teu norte. É assim. meu norte. É meu norte. Eu acho até que alguns limites, eles inevitavelmente, eles vão existir. É. Porque você tá sempre tratando de uma pessoa mais jovem. Eu acho que o limite de você ser a pessoa mais velha, a referência, o lugar de referência, o lugar de fuga, o lugar de colo, o lugar de proteção e tal, isso cria sempre um distanciamento. Em algum momento, esse como. distanciamento, Se manifesta mais firme. né? essa referência vai virar um bloqueio para essa pessoinha, ou para esse adolescente, ou para esse jovem adulto lá na frente e tal. Sempre vai existir a referência de você ser o pai, até porque as referências externas que essa criança vai ter depois em relação a você, da própria escola ou em outras relações e tal, vão criar essas pequenas barreiras que eu acho que faz parte do nosso trabalho. Eu acho que a gente está tentando fazer isso, que é isso, ser diferente mas sempre vai ter uma referência ou outra que vai criar essa barreira. Sim. E eu acho, e faz bem, faz bom ter, vai, vai. Não sei, eu como pai de adolescente, eu tenho um adolescente em casa. Então. Limites, velho, é um presente que você Porque dá. se não tiver essa barreira, você também já não vai ser mais pai da criança, né? Do filho. Você vai ser o quê? Irmão? E essa Primo? questão Acho que de importante- amigão do filho tem um risco grande ali. É. Não é pra você ser um amigão do filho, é pra você ter carinho, é pra você ter parceria e tal. Mas é importante que a criança tenha pra onde olhar, assim, quando tem uma situação ou quando tem uma dúvida. E veja, de alguma maneira, pra alguém que tem mais experiência, pra alguém Sim. que pode iniciar ele num pensamento diferente. Claro. Não é? Tem um pouco disso. Eu até não me incomodo muito se acabar sendo o amigão da minha filha. também Mas não. eu acho que Naturalmente. se ela naturalmente entender que existam barreiras, inclusive vai fazer... Eu acho que faz parte da minha função em relação como amigo dela, dizer assim, cara, você tem razão, existe alguma barreira aí. Então eu acho que tá na hora de você procurar um outro lugar e se precisar eu tô aqui, entendeu? Eu acho que nesse sentido eu seria mais amigo dela, inclusive. Se eu reconhecesse que ela tem... Não eu tô impondo um limite para ela em relação a mim. Sim. Mas que ela entenda, ou se ela tá colocando esse limite, então Ok. Beleza. não, você tá certa. Existe de fato aqui um negócio. E eu acho que eu tô aqui pra hora que você precisar, mas vai, entendeu? Acho que isso é a parte importante. E acho que, aliás, fica muito legal como uma forma de ir encerrando aí essa conversa, né? Porque é isso, né? Não é só estar presente, é também saber estar ausente. No momento em que você tem que permitir que essa criança deixe ela mais no chão. Vamos dar um pouco de espaço a esse bebê. Deixe essa bebê. E isso acho que vai ser a principal tarefa, porque assim, a gente, pelo menos eu fico pensando no meu caso, né? É uma sociedade onde o homem falta tanto, né? Falta tanto com seus compromissos básicos e com o seu arroz com feijão, que qual é o momento que eu vou tirar o pé e não vou me sentir culpado de estar tirando o pé por ser talvez negligente ou de repente, não, aqui eu tenho que estar mais afastado. Não. Isso é um negócio que eu fico pensando o tempo todo. Todo. Porque eu quero estar o mais presente possível. Se eu falo pra Bru, eu falo assim, Bru, final de semana eu troco as fraldas dele e pronto, acabou. Tipo, isso é básico. Sim. Mas eu quero fazer essas coisas. Depois, com o passar do tempo, onde não vou precisar fazê-las, ele vai ter seu espaço, vai fazer suas coisas, tipo... Como que eu vou dosar isso? Pra não ser aquele pai chato também que não deixa, que vai sufocar a criança. Quero estar presente todo o tempo. Exatamente. Papai, vai lá, vai. Porque jogar às bola, vezes, vai cara- assistir o Palmeiras, pelo amor de Deus, entendeu? Tipo, sufocar a criança. Porque às vezes Isso vai ser- talvez não seja a presença o que você tem que trabalhar. Obviamente que a presença, quando presente, a qualidade dessa presença. Qualidade, exato. Entendeu? Eu vou deixar vocês, eu acho que como encerramento, e vou também deixar essa reflexão, porque eu acho que amarra muito bem com o conceito que eu ouvi de uma psicanalista que se chama Ilana Katz, que ela fala numa presença ausentosa. Tipo, e uma ausência presenciosa. É basicamente isso. Tipo, eu talvez do meu lugar de filho, eu tive durante muitos anos um pai muito presente na sua ausência, sabe? Uma sombra gigante de um pai que não esteve, mas estava lá, nos meus traumas, na forma como eu interagia com meus filhos, enfim. Me livrar dessa ausência, que era a presença, era muito difícil. Eu acho que o convite aí para nós que de repente estamos tentando fazer um rolezinho diferente, aos trancos e barrancos, e sempre na humildade, né?
quando a gente lembra, né, de ser humilde. Cara, a gente acha que uma paternidade legal seria uma paternidade em que você consiga ausência, presença, assim, essa presença ausentosa, essa ausência presenciosa. Nossa, isso aí vai ser... Essa é a tarefa. Boa sorte, irmãos! Nossa, vai dar certo. Essa é a tarefa mais difícil, mas vai dar certo. Cara, algum beijo final, mensagem? Queria mandar um beijo pra Bru, né? Lógico. Minha parceirona, um beijo pro Benjamin e valeu. É isso. aí, Foi legal demais o papo. Demais, Bom demais. Beijo, Manu. Obrigado. Beijo, Bel. E aí eu fico com vocês, né, com um convite marcado. Obrigado aí a vocês, Marcos, Henrique. Obrigado pelo Foi um convite. prazer. Obrigado, meu brother Vini, aí nas consoles. Isso se faz entre muitas mãos, não somente aqui o que vocês estão vendo. Siga o canal, o sininho, aquelas paradas todas, né? Comente, mande pros caras, quem sabe, né? Vamos aos poucos Vamos mudando que vamos. essa realidade, gente. Até a próxima. Valeu. Um beijo. Beijo, Até gente. mais. Valeu. Falou.